Oi pessoal, aqui é Marcelo Serrano e esse é mais um episódio do podcast Tal Views. Antes de começar, eu deixo o convite para você que nos acompanha aqui seguir as nossas outras plataformas. A gente tem criado vários conteúdos complementares ao podcast no Instagram e a edição desse podcast fica disponível em vídeo, não só no Spotify, mas também no YouTube. Bom, o bate-papo de hoje é um recap da Bolsa no mês de maio. Foi mais um mês de desempenho bom para a Bolsa Brasileira, onde a gente teve uma renovação da máxima histórica, a gente teve um fluxo de investimento estrangeiro bem relevante. A ideia desse episódio é falar um pouco quais setores e ações contribuíram para esse bom desempenho e tentar trazer um pouco do que os números de maio nos ajudam a projetar o curto e o médio prazo para a Bolsa Brasileira, falando um pouco não só de ações e setores, mas também de fluxos de investimento. Então, para nos ajudar a gente com essas dúvidas, com esses pontos, a gente conta com as participações da Thaís Porto, que é Head de Sales aqui na corretora do Itaú BBA, e do Matheus Marques, que é estrategista aqui no Research do Itaú BBA. Matheus, Thaís, tudo bem? Bem-vindos. Obrigado, Serrano. Obrigado, Thaís, pela sua presença. Obrigada. Prazer estar aqui com vocês. Boa. Matheus, para a gente começar, acho que vale entender o que explica esse movimento de alta, essa renovação da máxima histórica no mês passado. Se a gente pudesse tentar arrumar uma resposta, a gente colocaria isso na conta de algum movimento doméstico, de um otimismo com os resultados trimestrais das companhias, ou fica tudo na conta do global, do gringo vindo para o Brasil mesmo? Perfeito, Luciano. Acho que você destacou, talvez na tua pergunta já deu quase a resposta, né? Mas acho que dá para entrar um pouquinho no detalhe de cada uma. Acho que primeiro o estrangeiro, que não é um movimento de maio, é um movimento já desde o início do ano. A gente tem percebido uma mudança no perfil dos investidores estrangeiros que estão olhando para o Brasil. A gente viu esse fluxo forte, muito acentuado em maio, né? Mas muito numa narrativa de mudança de governo nos Estados Unidos, um dólar mais fraco globalmente. Então, isso motiva uma realocação de capitais, né? Realmente saiu dinheiro do mercado americano, mercado que subiu muito forte aí nos últimos 5, 10 anos. Então, é um investidor estrangeiro global fazendo uma realocação. E aí, a alternativa pertinente ainda dentro do mercado de equities é mercados emergentes, tá? E Brasil, primeiro, por ter um valuation mais atrativo, por ter caído muito no ano passado, principalmente somando o dólar, né? A gente viu o Ibov ano passado caiu bastante, mas em dólar caiu mais ainda, né? Então, ficou muito no radar do estrangeiro, e o estrangeiro, desde o início do ano, até nas nossas interações, ele foi ganhando um pouco de confiança, não necessariamente confiança, mas foi entendendo um pouco melhor o que está acontecendo no Brasil, quais são os direcionadores para o Brasil, e isso se confirmou, acho que de maneira quantitativa, em termos de fluxo, né? Você mencionou um fluxo bem forte aí no ano, mas principalmente em maio, mais acentuado em maio, junto aí com a máxima histórica. E até a nossa CEO Conference também, a gente teve interação de bastante investidor estrangeiro, confirmou nossa percepção sobre o investidor estrangeiro, que é algo que eu acho que é o primeiro ponto que vale ressaltar, tá? Isso numa dinâmica, não só Brasil, mas México, outras economias emergentes, inclusive aqui da região, tiveram um mês muito bom, acho que um pouco nessa narrativa ainda do estrangeiro. O segundo ponto, que eu acho que é um pouco mais local, que eu acho que vale a gente destacar, foi a pausa no ciclo de alta da Selic, tá? Eu acho que a gente teve alguns fatores que combinaram nisso, um deles um pouco global, alguns locais, mas é algo que a gente começa a observar. É aquilo, né? A gente parou o ciclo de alta, a gente não sabe exatamente quando vai ser o próximo passo, mas o mercado já começa, beleza. Agora vai ter uma estabilidade, em algum momento vai começar a cair, isso começa a ser precificado por curva de juros, curvas nominais, curvas reais, então é um movimento que ele é favorável para os mercados emergentes. A gente até fez um estudo que, naturalmente, né, o efeito de queda de juros, efetivamente, ele é muito mais explicativo para a performance de bolsa, mas se a gente for olhar nos últimos anos, aí, os últimos ciclos que a gente teve um movimento de alta de Selic e estabilizou, isso já deu algum certo fôlego para o mercado, já não foi um mercado tão negativo ou tão travado quanto em outros momentos, dado esse custo de capital mais elevado. Tá? E aí o último ponto que eu acho que é relevante a gente colocar, que você bem mencionou, foi a temporada de balanços. Tá? Por que essa temporada de balanços deu mais fôlego para o mercado, atingimos as máximas históricas? Nós teve, primeiro, olhando uma perspectiva mais consolidada, na nossa cabeça uma temporada levemente positiva, porque os resultados vieram em linha, o lucro cresceu número
ok, um número razoável, ali entre 15% e 17% comparado com o início do primeiro TRI. Mas o que deixou um tom mais positivo foi quais empresas que, assim, na soma de tudo, ficou mais ou menos tudo em linha com o esperado. Mas se a gente for olhar na granularidade de setores, de empresas, a nossa percepção é que muitas empresas, que principalmente o investidor local estava alocado, que eram empresas um pouco mais cíclicas, empresas um pouco mais de beta, essas foram muito bem. Então deu um tom um pouco mais positivo. Aquele negócio, não é uma revisão geral de lucro para todas as empresas do Ibov, acho que não é um movimento tão consolidado assim, mas se a gente começar a olhar por baixo dos panos ali, a gente teve algumas mudanças de percepção com relação a algumas empresas, com relação a alguns setores. Não que vai ser algo que vai eventualmente bypassar um cenário macro, mas é algo que no curto prazo dê um pouco de fôlego realmente para essas empresas. Principalmente, acho que o pessoal já estava um pouco mais alocado. Então, nesse sentido, acho que os investidores ganharam um pouco de confiança em algumas histórias. Acho que dá para colocar dessa maneira. Boa. Falando um pouco de fluxo, Thaís, a gente teve em maio uma entrada líquida de mais de 10 bi, um número bem representativo. E o Matheus comentou que isso não é um movimento de maio, mas eu queria entender se a gente consegue projetar uma tendência estrutural dessa chegada do estrangeiro ou ainda há um receio, a gente não tende a ver meses tão fortes como o mês de maio, pensando aí em entrada de investimento estrangeiro. Perfeito. De fato, maio chamou atenção, foi o maior nível de entrada de capital estrangeiro na Bolsa desde dezembro de 2023. Então, realmente, por isso, esse destaque tão grande aí para esse fluxo. Mas eu diria que não dá para a gente dizer que foi algo, e é algo estrutural. Principalmente quando a gente olha o perfil dessa compra. De fato, quem está comprando são os investidores mais oportunistas, os investidores que fazem esse investimento de uma maneira muito mais tática. Isso quer dizer que os investidores long onlys, os investidores de longo prazo, ainda estão olhando de perto, mas não efetivamente comprando bolsa. Do ponto de vista de sentimento, como o Matheus bem colocou lá em Nova York, na nossa CEO Conference, que aconteceu agora em maio, a gente viu e acompanhou em várias conversas com os investidores gringos um aumento de interesse por Brasil. Então, a gente aqui no banco, a gente fica responsável. Diversos investidores gringos, quando vêm para cá, pedem para que nós organizemos as agendas deles. Então, a gente está percebendo um aumento de interesse do gringo. Eles estão vindo em comitivas grandes, querendo encontrar empresas brasileiras. Ou seja, claramente o Brasil entrou no radar, muito até por conta dessa saída desse capital do mercado americano, pelas razões que o Matheus colocou. Esse fluxo está sendo direcionado para mercados emergentes. Brasil como sendo um país líquido e com boas oportunidades, com boas empresas, esses investidores estão olhando o Brasil, mas efetivamente o dinheiro que entrou, esse dinheiro que já está no Brasil, é de um perfil de um investidor mais curto-prazista e mais oportunista. Perfeito. Olhando para setores e ações, Matheus, quem seriam os destaques positivos e negativos para a contribuição desse mês de maio e como é que você vê o grupo de ações ligadas à economia doméstica nessa soma, que aparentemente tiveram um momento interessante aí? Legal, eu acho que é legal que você colocou a contribuição e a performance, a gente gosta de olhar pelas duas perspectivas, né? Quer dizer, o que subiu mais e o que mais impulsionou o Ibovespa em termos de pontos, né? Que aí você acaba relativizando um pouco pensando em relevância do setor ou da empresa dentro do índice, né? Então, pensando em altas mais fortes, eu acho que vai um pouco em direção a empresas mais cíclicas, né? Então, dá para destacar o setor de consumo, é mais cíclico, né? O consumo de vestuário, principalmente, foi um dos que a gente viu bem forte aí no mês de maio. Então, empresas como Asas, como Renner, ainda em consumo, mas parte talvez um pouco menos cíclica, mas Açaí também, uma empresa que performou super bem aí no mês de maio. O setor de saúde também é um que, um pouco nessa linha da temporada de balanços, resultados um pouco melhor que esperado, também teve performances bastante positivas, Redditor e Hapvida. E aí, um pouco mais na linha de contribuição, Bradesco foi um destaque bem interessante. Acho que a temporada de balanço dos bancos teve mais sinais positivos do que negativos. Acho que tem que olhar um pouco banco a banco como é que foi o resultado, mas o Bradesco foi a que teve melhor performance, não só no dia do resultado, mas no mês de maio como consolidado, e foi a maior contribuição em pontos dentro do Ibovespa, tá? Então acho que é um que vale a gente destacar também. Do lado negativo,
continuou com a mesma tônica do início do ano, tá? Quer dizer, desde o início do ano para cá, que foram as empresas mais ligadas à exportação, um pouco mais ligado com as receitas mais ligadas em dólar. Então, setor de capital goods, por exemplo, de industrials, né? Uma WEG da vida, uma Embraer, por exemplo. Empresas que estão nesse setor estão sofrendo um pouco mais nesse ano. As próprias empresas de papel e celulose também tiveram uma performance um pouco mais negativa em maio, né? Mas eu acho que a tônica é um pouco essa, né? Empresas de um pouco mais cíclicas, mais domésticas, performando bem. De novo, é onde os investidores têm buscado acompanhar o movimento aí de re-rating, de melhora de percepção ali, quando a gente olha principalmente para essa dinâmica de política monetária, apesar de a gente ter bastante desafios ainda na frente macro, tá? E um ponto que eu acho que é legal da gente colocar, a gente faz um acompanhamento de baskets, né? Ou seja, a gente divide o universo investível de Brasil em temas e não necessariamente setores, né? Então, eventualmente, o que é uma basket de empresas mais betadas? São realmente empresas cíclicas, não só do setor de consumo, mas setor de consumo, setor de transportes, para tentar, na verdade, tentar entender realmente para onde que o mercado está indo. E esse ano, e principalmente no mês de maio, a gente viu essas empresas de beta mais alto performando bem. Tive umas empresas bond proxies também, que tem um pouquinho de utilities, um pouco de outros setores um pouco mais defensivos, mas performando também, que são um pouco desses calls de duration um pouco mais longa, tá? Enquanto nomes mais de valor, nomes mais ligados a commodities, estão underperformando de novo, em maio e também nesse ano. Acho que é isso que eu queria pontuar nessa questão. E acho que só complementando essa pergunta, Thaís, se a gente pegar a corretora do Itaú como exemplo, quais seriam as maiores posições compradas e se a gente tivesse que dividir esses investidores entre brasileiros e estrangeiros, se muda esse olhar e muda a ação aí de maior sucesso no mês? Acho que muda sim. Aqui na corretora do Itaú, a gente viu os gringos na ponta compradora de papéis de valor, né? Os destaques aqui foram Sabesp, B3 e Localiza. Foram os 3 papéis que a gente mais negociou na compra para os gringos, enquanto os locais, como o Matheus disse, se posicionando e comprando papéis de beta mais alto. Então, aqui na casa, a gente viu um fluxo grande tanto em PetroRio quanto em SmartFit. Então, do ponto de vista das empresas, foram essas as grandes empresas aqui, né, os grandes nomes que a gente viu sendo destaque na compra. E eu destacaria que no mês de maio, a gente aqui na corretora do Itaú passou um bloco grande de ações da Telefônica, de quase R$1 bilhão. E esse bloco, ele foi aí na ponta compradora, em torno de 65% a 70% de investidores locais na compra, e o restante de investidores estrangeiros. Então, um bloco grande, quase R$1 bilhão vindo aí para o mercado, mas que a gente ainda teve uma predominância de locais na ponta compradora. Boa. Agora, tentando já começar a projetar os próximos passos aí da Bolsa, Matheus, recapitulando um pouco a conversa que a gente teve no Itaú Views aqui recentemente, eu gravei com o Guever durante a CEO Conference e ele comentou que pouco antes daquela gravação havia saído a Investment Manager Survey, que já havia demonstrado uma melhora no otimismo do investidor, mas que se ele tivesse que rodar a pesquisa durante a conferência, por exemplo, ele acreditaria que esse otimismo seria ainda maior. Se a gente tentasse aqui atualizar um pouco esse termômetro agora, você acha que esse otimismo ia estar em que ponto? E olhando um pouco aí para o futuro de curto, médio prazo da Bolsa, aqui que deve ser trigger para a gente pensar em mais uma pernada de alta aí na Bolsa? Perfeito, eu acho que são dois pontos relevantes, né? Primeiro, como é que está o otimismo? Eu acho que, no geral, ele continua positivo. Não sei se tanto quanto na conferência, porque na conferência está com as empresas, está com outros investidores, então acaba se criando um clima ali, acho que um pouco mais forte, mas acho que relativamente parecido com o que a gente viu na nossa pesquisa, um pouco antes da conferência, tá? Eu acho que de lá para cá, da conferência para cá, teve um pouco de noticiário Brasil que acabou movimentando um pouco, então até se a gente for olhar fluxo, maio teve quase todos os dias positivos, aí tem um dia ou outro que você sabe que saiu uma notícia aqui local que o gringo deu não uma panicada, mas assustou um pouquinho, tirou um pouco de dinheiro, mas nos outros dias reduziu um pouco o ritmo. Então, acho que mantém-se ainda um otimismo. Olhando para frente, eu acho que realmente tem que entender e tem que tentar capturar um pouco mais o que são os triggers, né? Porque, assim, se a gente for olhar a performance de bolsa desde o início do ano, a gente vê que foi muito um call de re-rating, tá?
Por que isso, né? De novo, a gente estava num valuation bem comprimido, a gente olha ali 6,5 vezes lucro no início do ano, agora a gente já está mais próximo de 8, né? Ou seja, o investidor, na média, ele está aceitando pagar um pouco mais caro pelas empresas que a gente tem. Mas pensando que a gente não teve uma mudança tão estrutural em termos de, primeiro, de revisão de lucro, a gente teve algumas revisões agora de curto prazo, pós-temporada de balanço, mas se não teve uma melhora ainda, eventualmente uma Selic caindo, a gente vendo um momento de atividade econômica melhor, isso mais estrutural a gente não teve, né? Até porque a gente espera ainda uma desaceleração de economia, enfim, a gente tem diversas variáveis aí do lado macro, até o fiscal, obviamente, também acaba dificultando um pouco a parte de custo de capital, mas não teve nada estrutural no bottom-up das empresas, tá? Quando a gente vai olhar. Então, realmente, na média, assim, grande parte do movimento dá para dizer que foi um pouco desse o investidor aceitando pagar um pouco mais caro, de novo, versus o que estava no início do ano. Ainda é um desconto para o histórico, ainda é um desconto versus mercados emergentes, é um desconto versus equities global como um todo, né? E é uma das poucas praças, uma das poucas regiões, América Latina e Brasil principalmente, que está negociando com um desconto para o histórico versus o mundo que negocia prêmio, tá? Então, muito foi um re-rating. O que a gente precisa de direcionador? Talvez a gente entender como é que vai ser o impacto dessa desaceleração econômica nas empresas listadas. Acho que é um desafio que a gente tem, acho que quase que diariamente no research, né? Principalmente para esses setores mais sensíveis à economia. A gente entender o quanto que efetivamente o lucro das empresas pode cair, quais são as alternativas que as empresas têm para talvez segurar um pouco o resultado nesse ano, que a gente ainda tem uma Selic ainda muito alta, talvez vai segurar um pouco mais de alguns projetos, algumas expansões, mas como é que as empresas vão encarar esse movimento, se vão conseguir cortar custos, como é que vai ficar o nível de rentabilidade das empresas. Então, acho que esse é um desafio, esse é um trigger que, eu acho que, de novo, é um pouco mais no micro, né? Empresa a empresa, a gente vai... o macro sendo uma soma dos micros, eu acho que é um pouco nessa direção. E, naturalmente, a gente tem visto que o mercado tem feito muito preço em cima de pesquisa de popularidade, política de aprovação do governo, já mirando o ano que vem, tentando antecipar algum tipo de movimento, mas a gente acaba ficando um pouco distante desse momento, né? Então, o que a gente tem sentido muito nas interações com os investidores? O que era beta subiu bem durante esse ano, só que como o caminho ainda é relativamente longo, até ano que vem, até a gente ter direcionadores mais estruturais, a gente tem sentido que o investidor, na média, ele está tentando qualificar um pouco o beta. Putz, beleza, qual que é a empresa com beta, mas que eu ganhei um pouco de conforto na tese nas últimas semanas? Ou o que ficou para trás que tem uma tese interessante, que pode ser um pouco sensível a juros, que está um pouco nessa atuada, pode acompanhar um pouco esse movimento um pouco atrasado. Tem sido um pouco na direção, acho que, olhando para frente. Então, continuar monitorando aí o micro das empresas, e aí principalmente para entender para onde que o rotation setorial e temático, para onde que ele vai. Acho que é um pouco nessa direção que a gente poderia destacar aí pensando para os próximos meses. Boa. Eu acho que vale repetir praticamente essa pergunta de perspectivas e ótica do investidor em relação ao Brasil para você também, Thaís, e acrescentando aí uma ótica de saída de fluxos de investimento dos Estados Unidos, uma tendência que a gente tem visto aí para vários mercados, para entender como o Brasil se posiciona para receber parte desse fluxo e também, de novo, entender o que você tem percebido, o que é dúvida, o que é pauta nas interações que você tem tido com investidores institucionais. Eu diria que, até repetindo um pouco do que o Matheus disse, o Brasil é uma empresa de instituições muito boas, né? Nós temos muitas empresas de muita qualidade, com bons negócios, bons managements, empresas muito bem tocadas, que estão negociando num valuation, por mais que tenha andado esse ano, ainda um valuation abaixo do histórico, então tem upside por esse lado. É um país de juros real elevado, então de alguma forma isso também ajuda. Por outro lado, a gente tem de fato um cenário macro muito impulsionado pelas questões fiscais e pelas questões políticas aqui, que acabam atrapalhando um pouco a nossa dinâmica e um movimento mais estrutural. Então, o que a gente vê aqui no Brasil, de fato, são empresas boas, empresas bem tocadas, sólidas, que já passaram por outros momentos de turbulência e que agora estão muito necessitando de uma condição macro mais favorável
para que elas voltem a crescer, novos investimentos aconteçam, a gente tenha um reaquecimento aí do mercado primário, novas empresas venham acessar o mercado de capitais, abrindo abrindo capital, os follow-ons, né, empresas já listadas vindo a mercado numa nova rodada para levantar capital para novos investimentos, para abertura de novas plantas. Então o Brasil é um ambiente muito propício para isso, mas de fato a gente precisa ver um cenário mais favorável de condição macro, né, muito atrelada aí à política e às questões fiscais, que acaba sendo um calo no sapato das empresas, e essa falta de previsibilidade para o empresariado acaba dificultando bastante novos investimentos e, consequentemente, um re-rating e uma entrada de capital. Mas eu acredito que a gente está na direção certa. Como o Matheus bem colocou, as pesquisas, né, a temática de eleições em 2026, ela já começou, e o mercado acompanhando muito de perto as pesquisas fazendo preço, e eu diria que não só os locais, mas os investidores estrangeiros estão acompanhando isso muito de perto para ver o que vem em 2026, e a depender a gente pode ter um cenário bastante favorável para a Bolsa. Perfeito. Para a gente fechar esse bate-papo, Matheus, eu queria tentar cruzar um pouco nomes que vocês tenham no portfólio com atualizações recentes que o time de research os setoristas tenham feito, baseado aí no último TRI principalmente, para a gente chegar a alguns nomes que representam aí boas oportunidades com potencial de valorização no curto e médio prazo. Legal, eu acho que tem um espectro, né? Eu acho que dá para dos nomes assim que eu penso de cara, acho que tem 3. Vamos lá, primeiro um nome um pouco mais cíclico, mas que está no momento, está nessa virada, talvez esse ponto de inflexão em termos de revisão de lucro. Acho que dá para mencionar Bradesco, tá? Acho que o mercado duvidou bastante de como é que ia ser um processo de turnaround. O time lá do Leduc, inclusive, fez um update recente que esse resultado do primeiro TRI trouxe um pouco de pistas positivas, direcionadores positivos, que talvez melhora de rentabilidade que o banco vai ter, que hoje ainda é abaixo do custo de capital que ela tem. Talvez ela venha um pouco antes, então isso é interessante para entender como é que a empresa vai gerar valor aí no médio e longo prazo. É um call ainda um pouco de valor, né? Apesar de ter a inflexão de earnings positiva, é um call um pouco de valor, a gente vê um valuation ainda relativamente bem atrativo. Não necessariamente vai voltar a negociar como alguns outros pares dentro do setor, mas tem espaço ainda para chegar no meio do caminho, ainda tem bastante potencial desse ponto de vista. E o setor financeiro é um setor que a gente gosta por entender que, primeiro, uma porta de entrada do investidor estrangeiro, principalmente quando ele vai fazer uma tese mais, talvez, de médio, longo prazo, ele olha primeiro para o setor financeiro, um setor mais líquido, então a primeira alocação acaba sendo um pouco o setor financeiro. Isso aqui até vale para outros nomes, como o BTG, que é um que a gente já trouxe em outros momentos, a própria B3, que até o estrangeiro gosta um pouco mais do que o local, mas é quase que uma porta de entrada para esse estrangeiro que não entrou, que não fez uma alocação tão relevante em Brasil. Acho que o Bradesco seria interessante. O segundo nome é um nome que ele tem um pouco desse call de beta, de duration, mas olhando hoje, olhando para frente, é um setor um pouco mais defensivo, que é a Redditor, dentro do setor de saúde. Tá? A Redditor que performou bem esse ano, mas entra muito nesses calls de, como eu falei, andou, mas o investidor tem ganhado confiança na média no case, né? Na tese de longo prazo da empresa. Nada mais é que a combinação de um braço de hospitais, que tem performado muito bem, passou aí digeriu diversas aquisições aí nos últimos anos, né? Até um pouco um movimento que a gente viu até no mercado de capitais, muitas empresas de saúde entrando, fazendo muitas aquisições, a Redditor conseguiu absorver isso muito bem, e no meio do caminho ela entrou com a Sul América, né? Que já era um dos grandes players de seguros aí dentro do mercado brasileiro, principalmente na parte de saúde, mas tinha outros braços também. Então, é um case que a gente entende que ele é de crescimento, pouco correlacionado com a atividade econômica e que tem entregue bons resultados, tem um management também bem, acho que um dos melhores aí, pensando tanto na indústria quanto das empresas listadas, está no melhor quartil, digamos assim, nesse ponto. É uma empresa realmente que a gente coloca uma empresa de qualidade dentro do âmbito de empresas mais domésticas. E a última, que é um call um pouco mais defensivo, mas que eu acho que conversa muito com o que a gente pensa numa estratégia de longo prazo, uma alocação mais de longo prazo em Brasil, que é a Sabesp. Tá? Acho que foi uma das empresas mais demandadas da nossa conferência. Teve um movimento bem positivo no ponto de vista de pós-privatização, tem conseguido cortar custo, tem mostrado para o mercado que o caminho de alocação de capital que ela vai fazer vai gerar valor para o investidor no médio e longo prazo. Não é um case de
a empresa está investindo agora para daqui a 1, 2 anos já te pagar dividendo. Não, é uma empresa que é quase que uma compounder, né? A gente gosta de classificar essas empresas como as empresas que têm oportunidade de investimento, um investimento que vai rentabilizar acima de custo de capital, e isso ao longo do tempo ele vai quase que acruando dentro do valor que vai sendo gerado para o acionista, tá? Então acho que são essas três que eu gostaria de mencionar. Perfeito, acho que foi um bom resumo final aí. Conseguimos cumprir bem as pautas aí propostas para esse episódio. Então, antes de concluir, queria agradecer as participações da Thaís e do Matheus aqui. Valeu, pessoal. Obrigado. Obrigada, valeu. Pessoal.